Olá, boa tarde a todos. Eu vou aguardar um pouquinho que todo mundo entra. Hoje nós vamos falar da Borgonha e vai ser na realidade uma primeira de uma série de algumas lives, porque semana que vem eu vou falar com Alexandre. Alexandre é o representante da cidade de Dijon e da cidade de Bonn, na França, e na semana que vem então continuaremos a conversar sobre a Borgonha com ele. E também eu vou aproveitar os 2 sábados, as lives que eu faço sobre a gastronomia, para falar para vocês de receitas típicas da Borgonha e também falar dos vinhedos. Hoje eu não vou entrar no detalhe dos vinhedos, eu vou falar algumas questões históricas dos vinhedos, mas eu não vou falar de forma mais geral, ok? Então, eu acho que já várias pessoas entraram, nós podemos começar a nossa introdução. Vamos lá. Então, primeiro eu quero colocar para vocês aqui o mapa da França. Na realidade, esse mapa é um mapa que era válido até 2016, pois em 2016 juntaram a região da Bourgogne e da Franche-Comté. E agora é uma grande região que se chama Bourgogne-Franche-Comté. Eu vou falar rapidamente para vocês durante a explicação dessa questão da Franche-Comté, mas hoje eu decidi falar mais da Borgonha porque é uma região que tem uma unidade assim histórica que eu quero desenvolver com vocês e porque é realmente a região mais conhecida, mais visitada. Outra ocasião posso falar com vocês da Franche-Comté, mas hoje nós vamos falar da região da Borgonha, ok? Então, a Bourgogne em francês, em português se chama Borgonha, e é uma coisa interessante é que os vinhedos daquela região, então, se chamam também vinhos de Borgonha, ok? Certo? Então, vamos lá. Essa região, ela é na realidade dividida entre 4 departamentos, ok? Que são a Yonne, a Nièvre, Côte d'Or e Saône-et-Loire. Eu decidi, também esqueci de falar para vocês, eu decidi seguir falando dessa região porque antes eu falei para vocês da região do Grand Est, que seria o nordeste da região da França, e a Borgonha, a região que fica logo abaixo. Então, numa certa lógica geográfica, eu falei do Grand Est e agora eu vou falar da Borgonha. E também uma certa lógica em termos de roteiro, porque o ano que vem nós vamos fazer uma viagem, a gente vai ir tanto na região do Grand Est quanto na região da Borgonha, ok? Então, por isso que eu hoje vou falar para vocês da Borgonha. Uma coisa interessante que a gente pode notar da Borgonha é que ela não corresponde, como certas outras regiões, ela não corresponde a vamos dizer, um limite geográfico muito óbvio. Às vezes a gente tem um maciço montanhoso de um lado, às vezes a gente tem um rio que cerca do outro lado. Na realidade, a região da Borgonha, coloquei esse mapa ali para vocês, um pouquinho difícil de ver, mas no meio dele tem um maciço montanhoso antigo da era primária, que é o Morvan, e tem vários rios que atravessam. Aqui não coloquei os limites exatos assim, do território, mas na realidade a Borgonha pega o rio Saône, numa parte do rio Saône, o rio Loire faz fronteira na parte oeste da região, e no norte tem o rio Seine e o rio Yonne que começam, né, nessa região da Borgonha. O rio Seine tem a sua fonte, o rio Yonne também tem as suas fontes, então nesse maciço do Morvan que ficam na Borgonha, ok? Então a Borgonha não tem muito uma unidade geográfica, tem regiões de planície, de aluviões assim no Vale dos Rios. Tem regiões então mais montanhosas, não dá muito para dizer porque a altitude não é muito alta no Morvan, não chega a 1000 metros, mas é uma região assim com bastante diversidade de subsolo, de clima, até tem umas regiões bem mais frias que outras, então é muito mais uma unidade histórica do que uma unidade geográfica, ok? Aqui alguns dados assim dessa região. Eu não consegui achar agora dados que fossem dados, como é que eu vou dizer, atuais. Quer dizer, dados atuais somente da Borgonha, porque quando a gente busca os dados atuais, a gente consegue dados que são da Borgonha e Franche-Comté. Mas a Franche-Comté é uma parte pequena em termos de população, então aqui eu coloco para vocês que tem 2,8 milhões de habitantes na região Bourgogne-Franche-Comté, a grande maioria mora na região da Borgonha. Eu imagino que deve
ser 2 milhões na Borgonha, em torno de 1 milhão na região da Franche-Comté. E a região toda tem 47.800 km², então é uma densidade de população bem baixa. É uma cidade assim aonde a gente não tem cidade muito grande. E eu até vou tentar pegar um mapa aqui para vocês que eu tinha pensado colocar, depois resolvi tirar. Mas afinal acho que até ele vai ser bom esse mapa, porque é um mapa onde a gente vê também o tamanho das cidades. Então nesse mapa aqui, então da região da Borgonha, vocês podem ver que Dijon é a única cidade maior. Dijon tem em torno de 160 mil habitantes, e com as cidades que ficam em torno de Dijon fica 250 mil habitantes mais ou menos. As outras cidades são pequenas, são menos de 100 mil habitantes, Auxerre, Nevers, Mâcon, Chalon-sur-Saône, não tem mais nenhuma outra cidade grande, e tem uma multitude de pequenas cidades, de vilarejos. Então é uma cidade extremamente, uma população extremamente distribuída no território então da Borgonha, ok? E então outro elemento que eu coloco aqui é que é uma região agrícola muito importante, é considerada assim, a segunda maior região agrícola em valor agregado. Por quê? Porque a região da Borgonha ela produz produtos agrícolas de alto valor, que são os vinhos, muitos queijos, a carne de gado também. Então são produtos de muito alto valor, e nessa região vocês podem ver que tem 153 ou denominação que a gente chama AOC, né, que é apelação de origem controlada, ou AOP, apelação de origem protegida, ou IGP, que é, não me lembro o que é o I, é coisa geográfica protegida, não me lembro o que significa o I. E então isso mostra assim a importância da região no sentido assim da sua especificidade agrícola, né, com seus vinhedos muito importantes, e também, como falei para vocês, queijos, carnes, etc. Ok? E instituto significa Instituto Geográfico Protegido, ok? E a indústria de ponta também, que é mais na região da Franche-Comté, porque a região da Franche-Comté é a região onde se desenvolveu muito toda a indústria assim, automobilística, metalúrgica. Então é uma região realmente muito rica, mas não é uma região como, por exemplo, a região do Rhône, assim, abaixo, a região de Lyon, que é muito industrial. É uma região que ainda é muito rural e que tem, assim, uma importância muito grande ainda da agricultura. Então, essa região, eu quero tentar mostrar para vocês alguns momentos da sua história. Eu não vou fazer uma cronologia de toda a história, porque é muito complicada a história da Borgonha. Eu só vou fazer alguns tópicos da história da Borgonha para vocês tentarem entender por que a região se tornou o que ela é hoje, por que ela é uma região assim tão rica, né, de patrimônio histórico, e por que hoje tanta gente ainda vai visitar essa região, ok? Eu coloco aqui de volta então esse mapa geral da França com esse círculo vermelho, e eu só vou tirar os comentários de vocês só para não atrapalhar na visibilidade das fotos, ok? Depois no final, eu vou tentar terminar um pouco mais cedo hoje, no final eu coloco de volta os comentários para vocês poderem fazer perguntas se quiserem, ok? Então, na região que eu coloquei ali de vermelho, que seria a Borgonha, vocês podem ver dentro do mapa da França, e assim, considerando um pouco também o resto da Europa que está na volta, que essa região da Borgonha é realmente uma região de passagem. A gente vê que pelo vale do Rhône no sul e do Saône, do rio Saône mais acima, tem uma passagem que permite aos povos do norte da Europa descer até o Mediterrâneo. Então é uma região de passagem. E também ao sul do Morvan, uma passagem entre os povos que viriam por esse vale, pelo leste, assim, os italianos, etc., para a região, no caso do oeste da França ou do Atlântico. Então, é uma região de passagem desde sempre. Então, isso é já uma das razões, uma das explicações da importância dessa região, dessa localização dela numa parte, vamos dizer, estratégica de passagem dentro da Europa, ok? Aqui eu coloquei essa foto porque uma das coisas interessantes dessa região também é que tem traços humanos desde mais ou menos 300, 400 mil anos atrás, então muito tempo atrás, e tem muitos estudos que foram feitos da pré-história, e tem um período de pré-história que a gente chama o Solutréen. Eu não sei como é que chama isso em português, mas
que vem dessa rocha aqui que se chama a pedra de Solutré, o roc de Solutré, e na base dessa rocha então tinha algumas grutas, alguns sítios arqueológicos onde eles identificaram então bastantes vestígios, e tem um museu nessa base, na base desse rochedo tem um museu de pré-história. Então aqui a gente vê que desde a época do Neolítico, no caso ali ainda é o Paleolítico e depois no Neolítico, então a região da Borgonha já vai ser habitada e já vai ter então essa transformação da população numa região que é rica em minérios, é uma região que tem bastante rios, como você pode ter visto no mapa, bastante rios, florestas, então é uma região muito propício para o homem se instalar e desenvolver a sua sociedade, ok? Então, o que vai acontecer? A partir mais ou menos do ano 1800, eles consideram povos do norte, do centro da Europa, da Alemanha, por aí, vão chegar nessa região, vão se instalar, os celtas, e vão começar então a desenvolver todas não sei se a gente diz indústria, mas todo o trabalho do bronze e depois do ferro. E esses povos então que vão se instalar ali, que depois vão criar o que a gente chama o povo gaulês, esse povo vai criar vilarejo, vão ser extremamente bem organizados. Então, eu coloco isso para vocês na explicação, porque é muito importante de entender que a região da Borgonha é uma região que já é rica e bem organizada antes da chegada dos romanos. Inclusive, é também muito complicado, assim, eu tentei ler, entender bem, mas parece que esses gaulês, que um dos povos deles era os Eduano, de repente, não sei como é que seria assim o nome em português, não sei como é que você chama, mas em francês é Éduan. Esse povo vai até ajudar, de repente, os romanos dentro dessas brigas, assim, contra os outros povos alemães contra o qual os romanos estão brigando. Então, vamos dizer, essas trocas que eles já têm com os romanos desde sempre, que eles vão mostrar a importância do povo. E uma outra coisa, assim, muito importante para a gente entender já o quanto essa civilização está adiantada, é que a gente descobriu, acho que foi no século, não sei se foi no final do século XIX ou agora no século XX, se descobriu um túmulo celta. Você sabe que na Bretanha também tem alguns lugares desses, se chama tumulus, então é uma tumba, um monumento funerário, dentro do qual as pessoas mais importantes, mais aristocráticas eram enterradas, e junto com elas, com essas pessoas eram enterradas assim, peças de grande prestígio, assim, para mostrar a importância dessa pessoa. Então, no norte da Borgonha, na cidadezinha de Vix, a gente encontrou esse túmulo, que a gente chama o túmulo da princesa de Vix. E ali se encontrou esse vaso gigantesco. Esse aqui não é uma montagem, o vaso é enorme mesmo, tem 1,60 m, é um vaso de bronze. E esse vaso foi feito na Grécia. Então, isso mostra que tinha umas trocas comerciais muito importantes já naquela época entre a Borgonha e a Grécia, que já tinha o seu porto lá em Marseille. Marseille já estava assim, a porta de acesso, vamos dizer, ao mundo grego. Então, a gente pode imaginar esse povo de gaulês, de celtas, de gaulês, de Éduan, fazendo comércio então com o pessoal da Grécia, de Roma, certamente, ok? Então, imagina um povo bem rico. Nessa foto aqui eu mostro para vocês um outro sítio arqueológico que é na cidade de Bibracte. Essa cidade era a capital desse povo. E na época que os romanos vão chegar, então é a cidade principal, e já era uma cidade muito bem organizada, assim, com uma muralha de defesa. Então é bem interessante, porque na Borgonha tem vários lugares onde é possível observar assim, toda essa questão assim, da história antiga, e tem muitos lugares que, além de museu, tem ainda pesquisa arqueológica. Então é uma coisa que está sendo sempre mais descoberta, porque numa época se falava só dos romanos como se não tivesse nada antes, mas antes tinha então esse povo bem importante. Aqui a gente vê várias moedas que eles batiam. Alguns dizem que teria já até uma unidade de moeda entre todos os povos gaulês que tinham nessa época, mas ali, no caso, são as moedas dessa cidade de Bibracte. Aqui nessa foto eu coloquei uma estátua
que foi construído em 1865, me parece, em homenagem ao Vercingétorix. Isso é até uma coisa interessante. Uma vez eu fui visitar num museu em Clermont-Ferrand uma exposição sobre o mito gaulês, porque no século XIX a França está assim numa fase de afirmação de povo, e o mito do gaulês é muito importante. Então mostrar esse homem forte, bravo. Então muitas coisas se apoiam nessa ideia de um gaulês assim forte, aquelas tranças, não é que não sejam, né? É bem provável que eles eram assim, mas é muito interessante esse mito do gaulês que se desenvolve no século XIX. Então essa estátua é bem ilustrativa disso. Mas essa estátua foi colocada num lugar que é o lugar da Batalha de Alésia. Então a Batalha de Alésia é o lugar aonde essas tribos gaulês acabaram sendo dominadas pelos romanos, pelo Júlio César, em 52 a.C. Então teve um cerco, a cidade, eles foram perdendo batalhas, se juntaram num monte, assim, ficaram cercados e acabaram tendo que se entregar, foram vencidos, ok? Então os romanos vão se instalar, e a partir então do 52 depois antes de Cristo, os romanos vão se instalar na região da Borgonha, e eles vão estabelecer como cidade principal a cidade de Autun. Autun, se escreve A-U-T-U-N, Autun. E na cidade de Autun, então, tem vestígios romanos, tem uma parte assim do teatro, claro que sobra pouca coisa. Às vezes a gente pode ver que o teatro utilizava o próprio declive do terreno, então não tem tantas construções, mas claro que comparando com outros teatros, onde ainda tem muitas partes assim da parede aonde se colocava a cena, ali não tem tanta coisa, mas é para mostrar para vocês, para ilustrar esses vestígios romanos. E também esse templo aqui, que se chama o Templo de Janus, que ficava também então na cidade de Autun, ok? Depois uma outra coisa assim que eu coloquei ali para vocês, porque isso é muito interessante quando vocês vão para Borgonha, tem vários museus que contam a história antiga da região da Borgonha. Então essas fotos ali são do museu eles chamam Museu Arqueológico de Dijon. Ele fica no antigo claustro da igreja Saint-Bénigne em Dijon, e é muito bonito. Tem então obras que são da época galo-romana, depois tem obras também que são de arte românica da Idade Média. Mas essa foto aqui é a deusa Sequana, que deu o nome ao Sena, e era um lugar, um santuário que ficava na fonte do rio Sena. Então nesse santuário as pessoas iam para obter cura com a deusa da Sequana, que era essa fonte assim do rio Sena. E é muito interessante porque, como eu falei para vocês, a fonte do rio Sena fica dentro da Borgonha, não fica em Dijon, mas fica numa região do norte da Borgonha. E nesse lugar eles acharam, assim, além dessa estátua que representa a deusa, eles acharam um monte de esvotos de madeira. Então isso é incrível, assim, porque é uma região assim de pântanos, então ficou protegido do passar dos séculos. Então eles acharam pequenos esvotos de madeira que tem 2000 anos. Então é uma coisa realmente muito impressionante. Aqui coloquei também uma outra estátua assim de bronze, muito bonito, que seria também um ex-voto que acharam lá dentro, muito bonita. E nesse museu a gente acha também várias pedras, que eram pedras assim que os romanos utilizavam muitas vezes nos seus sarcófagos. Então muitas vezes era para ilustrar o que essa pessoa fazia quando estava em vida. E aqui a gente vê um comerciante. Então esse aqui era um comerciante de vinho. Na realidade, a viticultura vai se desenvolver junto com a chegada dos romanos. Então, isso é muito importante também para entender a região da Borgonha, é o desenvolvimento da viticultura junto com a chegada dos romanos, então, em torno do ano zero, mais ou menos, ok? Aqui eu coloquei essa foto de uma coluna, assim, que são esculturas que são dessa época romana. Uma coisa interessante de saber é que no século III já vai começar
as primeiras invasões bárbaras, então esses povos que vêm do leste, assim, né? Pode vir de muito longe, né? Os hunos vêm de muito longe, e esses povos que vêm do leste, que vão atravessar as regiões da França, atravessar a Borgonha, eles vão colocar as populações das diversas cidades muito em perigo. Então, a cidade de Dijon, por exemplo, que é uma cidade que foi criada mais ou menos no século II, a cidade de Dijon, de repente, vai construir muralhas, vai se defender reutilizando pedras que eram, às vezes, pedras de necrópole, pedra de casas dos patrícios, assim, dos importantes romanos. Então, isso é interessante de ver a reutilização das pedras que vai ser feito e que a gente encontrou, então, muito mais tarde, dentro das ruínas das fortificações, por exemplo, da cidade, ok? Depois, então, desse momento, assim, também só mais uma parêntese, nunca fui, mas eu li que tem um museu muito interessante também em Nuits-Saint-Georges, que é um pequeno vilarejo dos vinhedos, porque também era uma cidade que tinha um núcleo na época galo-romana e tem um belo museu sobre os vestígios galo-romanos. Então, quando tiver mais tempo, em Nuits-Saint-Georges vale a pena também de visitar esse museu. Depois, então, a partir do século V, no século IV, vão vir, empurrado assim pelos hunos, vão vir um povo assim do leste que a gente chama então os burgondos. Então esses burgondos, que são os que vão dar o nome à Borgonha, e eles vão se instalar nessa região no século V. Então no século V eles vêm, vocês podem ver que o território deles é bem maior que a Borgonha, o norte dessa mancha amarela é a Borgonha, mas desce quase até a Provence, desce até Avignon. Então a gente vê assim essa região muito grande dos burgondos, mas que não vai durar muito tempo, vai durar em torno mais ou menos de 50 anos esse reino como é, porque logo depois vai ter então outras invasões, vai ter os francos que vão também competir nesse território, os francos de Clovis, e aí nos anos seguintes, então no século seguinte, vai ser uma briga, vamos dizer, entre os diferentes descendentes dessas aristocracias para formar o que seria depois, então, o Ducado da Borgonha. Então, na realidade, por exemplo, uma das etapas dessas mudanças vai ser, na época do Carlos Magno, sempre que eu faço uma palestra, quase eu acabo voltando a falar do Carlos Magno, porque o Carlos Magno ele consegue mais ou menos unificar todos esses feudos, mas na morte dele, o território dele é dividido em 3. E nessa divisão a gente pode ver que a Borgonha, um pouco difícil para ver porque está bem pequenininho, mas a Borgonha está dentro da parte rosa, uma grande parte, e um pouquinho na parte laranja. Então, na realidade, o território é dividido em 3. O do meio é a Lotharingie, porque vai para Lothaire, um dos 3 filhos, e a Borgonha vai acabar sendo dividida. Então, para a região da Borgonha vai ser um momento assim aonde a região da Borgonha vai ser um pouco dividida entre as terras que depois vão acabar ficando mais ligada ao Santo Império Germânico, que seria a parte oriental dessa divisão, e a parte que vai depender mais do rei da França, do reino da França, que é a parte ocidental, ok? Aqui eu coloquei para vocês essa imagem, que é a imagem que representa, então, o primeiro duque da Borgonha. Então, o primeiro duque da Borgonha, então a gente já está no início do século X, final do século IX. Esse duque se chama Ricardo o Justiceiro, Richard le Justicier. Ele vai, na realidade, conseguir expulsar os normandos que estão chegando pelos rios. Você lembra que eu já expliquei para vocês em outras lives que os normandos, esse povo que vem do norte da Europa, entra pelos rios. Então eles são um povo assim que conquista pela água. Então eles vão chegar pelos rios, mas esse Ricardo, o Justiceiro, consegue então expulsar os normandos, e com isso ele cria uma certa, assim, vamos dizer, legitimidade, e ele vai então formar o Ducado de Borgonha. Esse Ducado de Borgonha, na realidade, ele não é muito grande em termos de território, comparando com aquele que eu mostrei para vocês do reino dos Burgondos. É um território muito menor, e até porque ele fica muito assim, como é que eu posso dizer,
dependendo de outros pequenos territórios internos que tem, porque o poder feudal foi se fortificando durante todos esses séculos, depois dos romanos até esse século IX. Aqui a gente pode ver nesse mapa que a gente considera aqui esse mapa seria um mapa da Borgonha no século X. Então, na verdade, no século X, o que realmente é a Borgonha, o que seria o Ducado de Borgonha, é a parte marrom, que fica na parte nordeste desse mapa. A parte marrom seria realmente o Ducado de Borgonha. Na parte verde, na parte nordeste, seria a parte do Condado de Borgonha. Vocês tá com o meu rosto na frente, vocês não conseguem ver, mas ali tem o Condado de Borgonha. Abaixo tem uma região que se chama Borgonha Transjuriana, então depois do Jura, do Jura, da montanha do Jura, que seria na realidade a Suíça depois, e abaixo do Jura essas regiões que já não vão ser mais da Borgonha. Então o que a gente teria que considerar é a parte marrom, que tem ali em cima, que é realmente do Duque da Borgonha, e ali vocês podem ver que na realidade tem vários pequenos territórios, com vários nomes. Então tem o Conde de Autun, o Conde de Mâcon, o Conde de Châlons. Então o Duque de Borgonha, ele vai ser, vamos dizer, o chefe dessa área, e abaixo dele ele tem todos esses vassais, ok? E ele vai então tentar, por alianças sucessivas, por casamentos, ele vai então tentar aumentar a importância dele com alianças, ok? Mas, de qualquer forma, ele vai ter um território relativamente limitado. Aqui nesse mapa, assim, por exemplo, de 1180, a gente pode ver então nessa manchinha verde que fica o Ducado de Borgonha, com essas subdivisões que eu falei para vocês, mas nessa época, no século XII, então já conseguiram, os duques de Borgonha já conseguiram, vamos dizer, se impor um pouco mais, e já estão num território assim bem maior, ok? Nesse período aqui, desse período, vamos dizer, desses duques de Borgonha, eu coloquei essa foto, mas vocês têm que levar em consideração dessa foto somente aquela torre lá do fundo, porque o resto do palácio que vocês estão enxergando ali, que é o Palácio dos Duques de Borgonha, ele é bem posterior, mas aquela torre é uma torre que é medieval, que é bem antiga, que é da época desses duques de Borgonha da época medieval, porque o resto do palácio ele é bem posterior, ok? Mas só coloquei isso aqui como uma ilustração, porque os duques de Borgonha então vão decidir se instalar na cidade de Dijon, ok? Agora eu vou falar para vocês então de um outro aspecto muito importante da Borgonha, que é o aspecto das ordens religiosas. Eu coloco aqui essa foto para começar a falar para vocês da ordem de Cluny. A ordem de Cluny é uma ordem que foi fundada em 909 e é bastante ligada aos condes, aos duques de Borgonha, porque na realidade essas ordens religiosas muitas vezes elas são ligadas a aristocracias locais que vão ter um dos seus filhos que vai entrar nas ordens. Então tem sempre muita ligação entre as ordens religiosas e a aristocracia da Idade Média. Não somente porque uns dos filhos vai acabar entrando nas ordens, como junto com isso muitas terras são dadas e as ordens religiosas vão ter então um grande poder em termos de território. Eles vão ser donos de bastante território, terras para videira, florestas, etc. Mas agora eu vou falar mais para vocês da importância de Cluny realmente como ordem religiosa. Nesse mapa aqui, nessa foto aqui que eu coloquei para vocês, a gente tá na frente de como é que eu vou explicar para vocês? Na frente de uma planta baixa do que era a igreja, a abacial significa a igreja da abadia, a abacial de Cluny. É muito difícil vocês terem uma ideia disso, porque aonde está o mapa, a gente estaria, que tá essa pedra assim com esses desenhos, nós estaríamos na frente da entrada da igreja. E lá no fundo da foto, vocês podem enxergar uma torre. Essa torre seria uma das torres do transepto, isto é, da lateral da igreja. Então, a igreja era gigantesca e não tem mais quase nada. Então, quando a gente vai a Cluny, a gente vai para entender, conhecer a história de Cluny, ver alguns vestígios, porque tem, e principalmente se emocionar com essa história assim incrível, que foi uma história mais ou menos de 2 séculos, que infelizmente não tem mais. Eu vou explicar um pouco para vocês por quê. Aqui nesse mapa a gente tem uma planta do que foi Cluny II, porque então, num primeiro tempo, a abadia então foi
fundada em 909, e logo depois, assim, a partir do final do século X, é construído esse Cluny II, ok? Então, Cluny II, aqui, vou tentar até ver a data, ela é consagrada em 981, então, no final do século X é consagrado o Cluny II, ok? Mas a partir do final do século XI, é decidida a construção de Cluny III, e esse Cluny III era uma igreja absolutamente gigantesca. Então, a foto que eu mostrei para vocês, que a gente enxerga somente uma torre, vocês têm que imaginar que a foto foi batida. Tá vendo a parte mais direita da foto, onde tem assim, assim, terminando a igreja à direita? Então, ali à direita eu estou batendo a foto. Seria depois dessas duas torres quadradas. E a foto que eu bato no fundo de uma torre é uma dessas duas torres do transepto lateral. Então, é muito impressionante o tamanho que essa igreja tinha. Ela era a maior igreja da cristandade, e ela só foi sendo, vamos dizer, ultrapassada pela Basílica de São Pedro no Vaticano, quando a Basílica foi reconstruída no século XVI. Até o século XVI, ela era a maior igreja da cristandade. Então, é uma coisa, assim, realmente muito impressionante de ver o quão grande era a abacial, então a igreja da abadia de Cluny, ok? E aqui nessa gravura, assim, essa é uma gravura antiga, a gente vê então como era essa essa abacial, a igreja da abadia, e os outros prédios da abadia. Então, todo o claustro, os prédios onde viviam os monges, porque dentro de uma abadia sempre tinha o lugar onde eles podiam receber as pessoas, tinha os dormitórios dos monges, tinha os lugares para trabalhar, ter o lugar onde podiam assim, fazer o capítulo, que é o lugar onde se reuniam para discutir a rei de São Bento. Então, tudo isso assim, fazia parte de uma estrutura de monastério, só que no caso de Cluny, a grande diferença de Cluny com a outra ordem que eu vou falar para vocês depois, que é a ordem de Citeaux, então a diferença de Cluny em relação aos outros monastérios que seguiam a regra de São Bento já nessa época na Europa, é que a abadia de Cluny, ela vai se dedicar exclusivamente à oração, os monges, porque os monges beneditinos, eles normalmente tem a frase ora et labora, então reza e trabalha. E os monges da regra de São Bento, então eles passam uma parte do dia trabalhando e outra parte rezando, com vários ofícios. No caso de Cluny, os monges vão ter também muitos ofícios, só que eles vão ter eles vão se dedicar cada vez mais à oração, e o trabalho dele, em lugar de ser um trabalho manual, vai ser um trabalho teológico, de fazer assim, estudos sobre as escrituras, de desenvolver novos cantos, de fazer trabalhos também de construção mesmo, porque essa abadia vai sempre crescendo, e também de organizar esse movimento dentro da Europa, porque depois de 200 anos, então, essa abadia vai ter conquistado quase toda a Europa, e vai ter o que a gente chama as abadias filhas e netas, assim, que são as abadias que vão sendo, assim, vamos dizer, colocadas em outras cidades, só que no caso de Cluny, todas elas vão depender de Cluny. Então, Cluny é um caso um pouco à parte, é uma ordem religiosa que fundou um monte de outras abadias, mas na verdade não chamava bem de abadia, porque eram os priorados, e o prior dependia do abade de Cluny. Então, Cluny, a gente pode dizer que quis guardar todo o poder dentro de Cluny. Então, por isso que Cluny era tão poderoso, porque na realidade ela foi se desenvolvendo dentro da Europa, mas centralizando o poder em Cluny, ok? Então, uma das coisas aqui que eu posso mostrar para vocês, só para ilustrar, porque falei que não tem mais quase nada em Cluny, mas ainda tem vários prédios. Esse prédio, por exemplo, era a casa onde morava o abade, ainda tem, muito bonita. A gente vê aqui esse muro aqui, que era o muro que cercava, você lembra na planta que eu mostrei para você, o muro que cercava assim todo o monastério. Então ainda tem um pouquinho de construção. E também, se a gente vê essa aqui, a gente pode ver que até hoje tem construções em Cluny. Porém, essa construção que a gente vê ali, ela na realidade é uma reforma que foi feita
da abadia no século XIX. No século XIX, então, teve uma vontade, assim, de recolocar mais, assim, monges dentro da abadia Cluny, que tinha declinado muito a partir do século XII, e vou explicar depois para vocês um pouco por quê, principalmente, assim, quando vem a reforma de Citeaux, que a abadia de Cluny vai perder um pouquinho da sua influência, um pouquinho, e vai começar realmente a perder da sua importância a partir do século XIV, por causa das pestes, por causa da Guerra de 100 Anos, por causa das guerras de religião. Então, nunca mais Cluny vai ser da importância que foi no século X e no século XI, ok? Então, nessa época do século X e XI, quando Cluny era muito importante, eu coloquei aqui para vocês 4 itens que são muito importantes, assim, dessa importância em termo histórico da abadia de Cluny. A abadia de Cluny foi um lugar onde o abade, os monges, etc., puderam, vamos dizer, tentar pacificar um pouco a vida para as pessoas. Não sei se vai ser fácil explicar isso aqui, mas nesse período do século X, como falei para vocês, é um período feudal, assim, onde tem esse duque de Borgonha, as brigas entre os condes de cada um dessa subdivisão dentro da Borgonha, a briga com os outros condados ducados que são fora, a briga com os franceses que estão não muito longe. Então todas essas brigas, essas guerras permanentes faz com que a população não consegue plantar, não consegue construir, não consegue... A população sofre muito de um tempo permanente, assim, de saques, de guerras. Então, o Duque de Borgonha, naquela época, vai se apoiar nos monges para tentar achar uma solução para resolver isso, e eles vão criar o que eles chamam, então, la paix de Dieu, a paz de Deus. E com essa paz de Deus é proibido guerrear. Então, é proibido guerrear durante o Advento, durante a Quaresma, é proibido todas as sextas-feiras, acho que todos os domingos, assim, eles colocam uma série de regras, também eu acho que tem aquela questão que os cavaleiros não podem derramar sangue, então uma série de regras assim para tentar amenizar um pouco o sofrimento do povo. Então isso é o que a gente chamou la paix de Dieu, ok? Outra coisa importante, os papas se apoiaram também muito na ordem de Cluny para a reforma gregoriana, que é uma reforma, assim, no século IX e X, no século X, desculpa, da igreja lá no Vaticano para... como é que a gente pode dizer, reformar as estruturas da igreja que estavam extremamente... como é que a gente pode dizer, problemas, assim, de gestão, eu acho que problema, assim... com os fiéis, com os párocos. Então, toda a reforma gregoriana vai ser feito bastante com apoio, então, dos abades de Cluny, que vão dar, então, um suporte teológico. Outra coisa importante vai ser a questão da reconquista. Nessa época, os árabes estão instalados na Península Ibérica e tem, então, uma vontade de ajudar os espanhóis a expulsar os muçulmanos que estão instalados, então, nessa Península Ibérica. Então, em torno de 550, na época onde é descoberto o túmulo do Santiago de Compostela, vai ter todo um desenvolvimento, vamos dizer, de um incentivar as pessoas a fazer peregrinação até Santiago de Compostela. A peregrinação começa de forma um pouco espontânea naquela região, onde eles descobrem esse túmulo, esse lugar sagrado, e com o trabalho, então, do pessoal de Cluny, vai ser feito todo um trabalho, assim, para instaurar esses caminhos de Compostela. Então, a ideia era que as pessoas, então, da Europa inteira, porque antigamente a peregrinação que as pessoas faziam era até Roma, até o Vaticano, até o túmulo de Pedro. Mas a partir desse período da Idade Média, as pessoas vão começar então a ter outros lugares de peregrinação. Eles vão ir a lugar de santos. E esses lugares de santos, então, pode ser Santiago de Compostela. Depois vai ser, por exemplo, o Monte Saint-Michel também. Então, vai ter vários lugares onde as pessoas vão ir em peregrinação. E isso vai fazer o deslocamento, então, dos peregrinos, desse povo de cristãos, para, de uma certa forma, assim, repovoar ou reanimar esses povos do norte da Península Ibérica. Então dizem que isso teve bastante influência na questão, assim, de mobilizar as pessoas contra os povos muçulmanos que estavam na Península Ibérica, ok?
ok? Claro que tudo isso que eu falo para vocês são coisas que os guias me disseram lá, que a gente consegue ler, mas tudo é sempre sujeito, assim, a análise histórica, porque isso é há mais de 1000 anos atrás, ok? Mas o que é certo é que, por exemplo, a Basílica de Vézelay, que era dos clunisienses, vai ser um dos pontos de partida, então, desses caminhos de Compostela. E vai ter, então, vários lugares, e claro que vão passar por Cluny, porque é importante que passe por Cluny, porque é um lugar onde pode receber as pessoas. Então, a igreja, a Basílica, desculpa, não a Basílica, a Abadia de Cluny é um lugar onde as pessoas passem, né, para ver as relíquias de santo que tem ali e assim por diante, ok? Porque não falei para vocês que em Cluny, então, vão ser colocadas relíquias super importantes, relíquia de Pedro e Paulo. Então, sempre na Idade Média, assim, para dar legitimidade, para atrair as pessoas a um lugar santo, então, eles trazem relíquias. Então, no caso de Cluny, vão trazer as relíquias de Pedro e Paulo, ok? E também outra coisa importante, assim, de Cluny vai ser em relação às cruzadas, porque os monges de Cluny vão ser eles também que vão, a primeira cruzada vai ser pregada por um monge de Cluny, ok? Aqui vou colocar uma foto para vocês então de Vézelay. Como falei para vocês, Vézelay é uma cidade assim que fica no sul, no oeste da Borgonha, e que tem no alto da sua colina uma basílica. Então, na realidade, era uma igreja abacial e depois ela foi elevada ao título de basílica, e essa igreja maravilhosa, então, existe desde o século 9, mas foi reconstruída na época de Cluny. Então ela foi anexada, não foi anexada, ela foi, não sei como é que a gente pode dizer assim, ligada a Cluny a partir do século X, e no século XI, então, a partir do século XI, e ela vai ser então reconstruída, amplificada para poder receber os peregrinos. Então a Basílica de Vézelay é um lugar absolutamente magnífico. Ela é também um lugar assim, uma obra-prima da arte românica, porque ela é construída no século XII. Aqui a gente pode ver essa nave central, que é muito linda, muito alta, para uma construção feita no século XII, em torno de 1140, porque esse teto teve um incêndio, o teto se afundou em 1120, então foi reconstruída, e só o altar, que você pode ver que é posterior ainda, é gótico, mas essa nave central é um estilo românico, então em torno de 1140. E a fachada, então, aqui com bastante esculturas, mas a parte mais bonita realmente são os capitéis, que são essa parte a parte das colunas que é esculpida com essas esculturas assim muito lindas do século XII, e essa parte aqui do tímpano de uma das portas de acesso dentro da basílica, que tem essas esculturas que tem pessoas do mundo inteiro que vêm para estudar, porque são escolas assim de escultura de estilo românico absolutamente maravilhosa. Inclusive nessa mesma escola de esculturas românicas, aqui estou mostrando para vocês umas esculturas da Catedral de Autun. Autun, falei para vocês porque era a capital dos romanos, mas depois a catedral também é muito importante. Na época do estilo românico também vai construir esses capitéis assim muito bonito. Tem muitas pessoas que percorrem a Borgonha para fazer a rota das igrejas romanas, das catedrais, das basílicas, para ver essa arte românica, ok? Agora, então, vou falar para vocês de uma outra ordem religiosa que foi muito importante, que é a ordem de Cîteaux. Eu falo da importância dessas ordens para vocês. No caso de Cluny, é verdade que Cluny acabou, de uma certa forma, desaparecendo. Em Cluny mesmo só tem essas ruínas, mas é uma ordem que teve muita importância em termo histórico, regional, etc. Então, por isso que eu falei, e porque eu acho que realmente vale a pena conhecer esse lugar de Cluny. Foram 200 anos assim de auge, durante o qual teve pouquíssimos abades. Foram 8 abades durante 250 anos, então alguns deles ficaram abades durante mais de 50 anos. Mas depois eu vou falar para vocês então dessa ordem de Cîteaux, que a gente chama cisterciense. Aqui nessa imagem vocês podem ver Bernardo de Claraval, e esse quadro aqui, essa representação, representa o Bernardo de Claraval pregando a segunda cruzada, que foi feita em Vézelay.
E ele então ele era assim um grande orador, um grande pregador, muito importante, mas não foi ele que fundou a Ordem dos Cistercienses. Quem fundou foi o Robert de Molène, era um monge de Cluny, mas ele vai querer reformar a Ordem de Cluny. Ele acha que Cluny se afastou da regra beneditina, ele acha que não respeita mais essa ideia assim da regra de São Bento, de viver com trabalho, com humildade, com pobreza. Então porque a obra de Cluny 13 é uma obra esplêndida, assim, magnífica, com muitas esculturas, e ele acha que está muito longe da mensagem de Cristo. Então ele vai criar, esse Robert de Molène, uma nova abadia que vai se instalar em Citeaux, e depois então vai ser fundadas muitas abadias a partir do século XII, e no início do século XIV elas vão ser as abadias mais importantes da Europa. Vai ter em torno de 750 abadias no início do século XIV. Imagina, é uma coisa assim muito impressionante essa quantidade assim de igreja, e elas vão essas 750 só contando as abadias masculinas, porque eles acham que tinha mais ou menos a mesma quantidade de abadia feminina. E essas abadias até hoje existem, então até é um pouco mais fácil a gente ter uma ilustração do que foi então essa ordem dos cistercienses. Então vou mostrar para vocês um exemplo, para vocês entenderem então qual foi a grande reforma da abadia de Citeaux e da ordem cisterciense. Essa imagem aqui, então, é da abadia de Fontenay. A abadia de Fontenay fica ao norte de Dijon. É uma abadia que hoje é tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Inclusive a Basílica de Vézelay também era, não falei para vocês, porque ela foi muito bem preservada. Ela não é mais, há muito tempo que ela não é mais uma abadia, mas ela foi muito bem preservada, porque depois da Revolução Francesa os seus prédios foram comprados por pessoas que instalaram dentro dos prédios uma papelaria, uma indústria de papel, então por isso não demoliram nada, e depois no século XX foi comprado por um mecena que restaurou, e hoje pertence a uma família também que mantém então o monumento assim em perfeita condição. Então é muito legal da gente poder visitar, conhecer esse lugar para ter uma ideia do que era então um monastério cisterciense. Então aqui a gente pode ver a parte da igreja e também a parte do claustro. Então sempre nesses monastérios sempre tinha a igreja principal, assim que a gente chama abacial, e tinha o claustro onde os monges então vinham para rezar. Aqui vocês podem ver na parte interna aqui da igreja que é extremamente simples. Então é o estilo românico, construído também essa igreja, essa abadia fundada em 1119, então também no século XII, e ela é construída assim voltando a coisa extremamente simples, porque no caso de Cluny era cheio de esculturas, cheio de pinturas não, mas vitrais, esculturas, e já esses monges de Citeaux, eles querem alguma coisa extremamente simples, então eles vão fazer umas construções, vamos dizer, básicas, porém com uma acústica incrível, então, que eles tinham esses cantos, então é muito, muito lindo de ver a beleza, a pureza das construções, como aqui, por exemplo, então uma outra vista do claustro. Aqui vocês podem ver também o prédio, esse prédio ali até nem me lembro se é o prédio do dormitório que vocês estão vendo, não me lembro, mas a gente vê então toda a parte do jardim, porque sempre nesses monastérios então tinha uma parte onde tinha o jardim, onde eles tinham as hortas, pomares, plantas medicinais, porque esses monastérios eles viviam em autarcia, então o monastério produzia tudo o que precisava e produzia um pouquinho mais para vender, porque o objetivo então do trabalho deles era poder ter uma fonte de renda para manter o monastério. Então, cada monastério tinha as suas produções. E no caso do monastério aqui de Fontenay, aqui a gente vê então uma outra vista do prédio dos monges e aqui do dormitório, o que tinha nessa abadia de Fontenay, que é muito interessante, e que essa abadia se especializou no trabalho do metal, tipo de uma metalúrgica, no século XII e XIII, e desenvolveu então muitas técnicas de metalurgia que depois vão ser replicadas fora dos monastérios. Isso é uma coisa muito importante também entender,
é que nos monastérios dessa época viviam dois tipos de monges. Os monges que faziam os votos e que eram religiosos, e viviam também monges que a gente chamava os monges converso, que eram monges que vinham só durante o dia para trabalhar e de noite voltavam para suas famílias. E com isso, muitas técnicas novas de agricultura, ou no caso ali de metalurgia, passaram do grupo dos religiosos, que eram pessoas extremamente cultas, podiam desenvolver técnicas novas de agricultura, selecionar variedade, ou na viticultura, fazer progresso na viticultura. Então, todas essas técnicas que os religiosos podiam desenvolver, graças aos monges conversos, esses conhecimentos passavam para a população. Então, isso foi uma coisa muito importante na questão das ordens religiosas espalhadas pela França, porque na realidade as ordens religiosas tinham esse facilitador de progresso dentro das regiões onde elas estavam. Então isso é uma coisa muito importante de entender. Aqui coloquei um pequeno vídeo onde a gente vê até hoje funciona. Então essa roda d'água, ela girava então um eixo principal, e esse eixo principal acionava tipo um martelo que podia então trabalhar na forja, que vocês vão ver que fica do outro lado. Às vezes esses eixos serviam também para mexer o folhe para acionar o vento em cima do fogo. Mas aqui vocês podem ver que era um martelo, que esse eixo mexia na realidade no martelo para poder bater e fazer as espadas, as ferramentas que eles preparavam, ok? Então aqui vocês têm uma ideia então de como funcionava esse moinho d'água, essa metalurgia, ok? Então, agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês da importância que teve também essas ordens religiosas dentro dos vinhedos da Borgonha. Porque, na realidade, aqui é um pequeno exemplo, assim, quando vocês olham o mapa da Borgonha, e isso numa outra ocasião a gente vai falar, eu vou fazer certamente uma outra live só para falar dos vinhedos da Borgonha. Os vinhedos da Borgonha são tudo recortadinho, tudo dividido em pequenas áreas que a gente chama clos. Clos, C-L-O-S, que significa clausura, lugar fechado, lugar entre muro. E essas denominações já foram feitas na época medieval. Então aqui, esse mapa que eu peguei aqui é um pedacinho dos vinhedos na cidadezinha de Vosne-Romanée, aonde fica a famosa Romanée-Conti. E a Romanée-Conti, então, era um desses pequenos espaços, assim, delimitados já na época medieval, pertenceu numa época a abadia de Cluny, que era a abadia de Saint-Vivant, inclusive um dos clos ainda se chama assim, e depois uma pequena parte desse aí foi comprado pelo príncipe Conti, que era um primo do Luís XV no século XVIII, e aí se tornou então esse nome de Romanée-Conti, que até hoje é o vinho mais famoso do mundo. Mas vocês podem entender que a origem desses pequenos espaços de vinhos, de vinhedos, já era da época medieval. Aqui, por exemplo, essa pequena casa ali está escrito Clos de Bèze. Chambertin também é o nome do vilarejo. Então, na verdade, Gevrey-Chambertin é o nome do vilarejo. Chambertin é o nome da área toda de Grand Cru, e dentro disso tem uma pequena área que se chama Clos de Bèze, que também pertencia a uma abadia, a abadia de Bèze. Então, a gente vê a importância até hoje histórica desses monastérios. Aqui é a Romanée-Conti, então essa aqui é a propriedade da Romanée-Conti, e aqui atrás os vinhedos também da Romanée-Conti, a gente vê, tem um murinho que separa, só que no caso da Romanée-Conti ela não é inteiramente cercada, só uma parte dela é cercada. Aqui é uma foto do castelo de Gevrey-Chambertin. Então também nem todos os vinhedos pertenciam à igreja, a igreja tinha muitos vinhedos na região da Borgonha, mas o resto pertencia aos senhores locais. Então aqui o conde de Gevrey-Chambertin, não sei se era conde, qual era a denominação exata dele, então tinha as terras ao redor do seu castelo, que é um castelo do século XI. Aqui vou mostrar para vocês também um lugar muito conhecido da Borgonha, que é o Clos Vougeot. Então, o Clos Vougeot, ele é, na realidade, uma adega que foi fundada pelos monges de Citeaux para poder cultivar, para poder transformar, para poder vinificar as videiras que eles tinham, então, ao redor desse lugar, num lugar que se chama Clos de Vougeot. Então, era uma área, assim, grande que os monges tinham, e então eles construíram
esse belíssimo prédio que a gente pode visitar agora, até hoje, para vinificar os seus vinhos. Aqui, ó, a gente pode ver uma prensa que não é da época do século XII ou XIII, eles acham assim do século XIV, XV, mas é uma prensa maravilhosa, assim, histórica, e aqui a gente vê, então, essas pipas de madeira. Então, isso aqui tudo fica dentro dessa adega de Clos Vougeot, que era então dos abades de Cîteaux, ok? Aqui a gente vê então esse castelo, visto de longe parece um castelo, porque na realidade uma parte dele foi restaurado, foi reconstruído na época renascentista. Então quando a gente vê ele de longe, realmente ele tem mais uma aparência renascentista, mas por dentro a gente vê essa parte então da adega, e ali a gente vê ele então cercado pelos vinhedos. E dentro desse castelo também tem uma sala hoje onde se reúne a confraria dos Tastevin. Então isso é outra parte da história, porque é a história dos vinhos mais recentes. Tô vendo que eu tô com o tempo voando aqui e não tô... Tá faltando 5 minutos, mas vou tentar ir um pouquinho mais rápido agora. Aqui coloquei para vocês algumas fotos de lugares também que tem assim que são muito bonitos, muito charmosos e que são testemunho também dessa história medieval. Então esse aqui é o vilarejo de Flavigny-sur-Ozerain, a porta de entrada, aqui a igreja, aqui a gente vê uma coluna na cripta, porque tinha uma abadia também muito antiga, uma abadia também do século VII, que foi reformada várias vezes, e o que é muito conhecido nessa cidadezinha são os anis, porque a partir da Idade Média essa abadia começou a fabricar anis, bala de anis, e até hoje fabrica, são muito, muito famosos, muito conhecidos. Então recomendo muito vocês, se vocês vão na Borgonha, ir no vilarejo de Flavigny-sur-Ozerain, porque é um vilarejo muito, muito bonito, e porque tem esses anis essas balinhas de anis que a gente pode degustar. Inclusive esse vilarejo é tão típico, tão tradicional, que foi ali que eles filmaram o filme Chocolate. Não sei se vocês viram com o Johnny Depp e a Juliette Binoche, e essa aqui é a casa que era a casa no caso da loja lá de chocolate, ok? Aqui é um pequeno vilarejo um pouco mais no norte da Borgonha, que se chama Noyers-sur-Serein. Nunca fui lá, mas recentemente alguém me falou desse lugar e realmente eu fui na internet ver, eu tenho que conhecer esse lugar. Ainda tem lugares que eu não conheço na Borgonha, muitos, então tenho que ir lá. Esse aqui é o Centro Histórico de Auxerre, então a gente vê também assim, a importância desse testemunho histórico. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens da história dos Duques de Borgonha, mas eu não vou falar hoje porque na semana que vem, na outra live que eu vou fazer com o Alexandre, nós vamos falar da cidade de Dijon, que era a capital, a sede do ducado, da cidade de Beaune, onde nós vamos falar dos Duques de Borgonha. Então hoje eu só vou mostrar a carinha deles, muito simpáticos. Então, durante um século mais ou menos, teve 4 grandes duques, muito importantes, que foram assim, que enfrentaram os reis da França, que foram muito poderosos, inclusive o Philippe le Hardy, ele que seria Filipe o corajoso, o bravo, ele casou com a Marguerite de Flandres. E quando ele casa com essa Margarida dos Flandres, ele vai então anexar, não sei se a gente pode dizer anexar, mas juntar a Borgonha todos esses territórios da Bélgica, da Holanda, e com isso muitos artistas dessa região vão descer para a região da Borgonha. Então vai ser um século entre 1360 e 1470, um século de ouro para a região da Borgonha, com esses artistas maravilhosos que vão descer para trabalhar na região da Borgonha. Então, depois vem o João Sem Medo. Eu não vou falar nada da história deles, tá? São várias histórias de conflito com os primos deles, que são os reis da França. Depois o Philippe le Bon, que é o que vai ficar mais tempo, que vai ser Philippe o Bon, ele vai ser o mecena das artes. Então, na época dele, assim, muitas coisas vão ser construídas. Então, é uma época muito rica. E depois o último deles, o Carlo Temerário, que ele sim vai entrar muito em briga e vai se dar mais no final. E no final, então, aqui eu só coloquei essa foto assim para ilustrar, no Palácio dos Duques, que hoje é o Museu de Belas Artes, tem os túmulos desses reis, desses Duques de Borgonha, que nós falaremos na semana que vem.
Então, depois disso, a região da Borgonha vai ser anexada pela França e a partir de 1482 a Borgonha então vai se tornar uma região, uma parte do Reino da França. Aqui em Beaune, então, nós falaremos também semana que vem dos Hospices de Beaune. Os Hospices de Beaune era uma santa casa que foi construída também na metade do século XV por um rico, ele era, eu acho assim, a pessoa que cuidava do dinheiro para o duque lá em Beaune. Então ele manda construir essa santa casa e a gente vai falar mais disso na semana que vem. Para falar para vocês então desses tempos mais recentes, no caso depois do século XVI, então depois que a Borgonha entra na França, uma das coisas só que eu quis escolher, que eu acho que é importante, é a questão do canal de Borgonha, porque essa região, como eu falei para vocês, é uma região que tem, que é uma região sempre de passagem, sempre de muitos comércios. Imagina quando a região era ligada com a Holanda, com a Bélgica, todo o comércio também que vai se desenvolver para essa região. E depois, então, quando é anexada a França, então os franceses, ou Paris, os franceses de Paris, vão querer ligar com mais facilidade a Borgonha com a cidade de Paris. E para isso é necessário construir alguns canais para ligar os rios entre eles e até o Sena. Então é um conjunto de canais que vão ser construídos. É muito impressionante as obras que vão ser feitas começa no século XVII, XVIII, depois vai até o século XIX. Todas essas construções com vários canais poder interligar os rios, porque na realidade a região da Borgonha ela fica num lugar de 3 bacias hidrográficas, não sei se a gente diz assim, que vai pelo rio Saône, que vai descer até o Mediterrâneo, pelo rio Loire, que vai para o Atlântico, e pelo rio Yonne e o rio Sena vão depois para o Canal da Mancha. Então essa região, na realidade, ela é uma região como se fosse assim uma pirâmide, que tem uma parte que vai para o norte, uma parte que vai para o oeste, uma parte que vai para o sul. Então isso é muito interessante em termos de transporte fluvial, mas o problema é que você tem que interligar os rios. Então vão ser construídos muitos canais aqui. Nesse mapa a gente vê um pouquinho, assim, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uns desenhos assim, de canais, assim, tem os rios, tem os canais, então tem quilômetros e quilômetros de canais que interligam os rios da região. E inclusive no século XIX, o Gustave Eiffel vai ajudar a construir esse canal de Briare, que é uma ponte-canal. Então, num momento, um dos canais precisa atravessar um rio. Então, para que um canal atravesse um rio, se constrói uma ponte dentro do qual tem um canal. Então, isso, o canal de Briare é uma obra muito interessante de ver. É possível até fazer passeio de barco para atravessar. Embaixo dessa ponte tem o rio Loire que passa. Então, isso é uma coisa assim muito, muito legal. Então é isso, eu queria mais ou menos assim terminar com essa questão dos rios para dizer para vocês que hoje a região da Borgonha é uma região que atrai muitos turistas, inclusive por causa dos seus canais. Então aqui vocês podem ver que tem esses cruzeiros que são feitos nos canais da Borgonha. Então muitas pessoas vão lá por causa disso. Tem pessoas que vão atrás da questão histórica, falei bastante das ordens religiosas, mas tem muitos castelos também na região da Borgonha. E tem uma coisa muito interessante, que é esse castelo de Guédelon, que é um castelo que foi construído inteiramente agora no final do século XX e início do século XXI. É a ideia de um grupo assim, de pessoas apaixonadas pela história para reconstruir uma obra medieval com as técnicas medievais. Então, isso é uma coisa muito interessante de conhecer. Eu fui lá há 20 anos atrás, os meus filhos eram bem pequenininhos, eles nem se lembram, e estava só nas fundações. Então, eu quero muito voltar, agora terminaram mais ou menos o castelo, estão construindo a capela. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante de arquitetura, eles chamam, não me lembro, arqueologia experimental ou história experimental, quando eles tentam refazer as coisas como antigamente. Aqui também eu coloquei essa imagem de Paray-le-Monial, para dizer para vocês que tem muito turismo espiritual também na Borgonha. Porque o que eu falei para vocês das ordens de Cluny, de Citeaux, isso é uma questão mais histórica, não é uma coisa assim que traz os turistas em quantidade. O que traz bastante turista na região da Borgonha é esse santuário de Paray-le-Monial, aonde a Margarida Marie Alacoque, no século XVII, teve as aparições do Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse lugar de Paray-le-Monial, tem muitas pessoas que vêm para retiro, para assim, fazer uma peregrinação nessa igreja de Paray-le-Monial, ok?
E depois, então, a outra razão pela qual as pessoas vêm muito na Borgonha, claro, que é a questão da gastronomia e dos vinhos. Então, dos vinhos eu não coloquei a imagem ali, porque poderia botar milhões e a gente, como falei para vocês, em outra oportunidade eu vou colocar essas coisas assim de vinhos, mas eu queria só dizer para vocês que nessa região, então, tem muitos restaurantes maravilhosos e esse aqui que eu coloquei é La Côte de Saint-Jacques, que fica mais no norte da Borgonha, e esse aqui, La Meloise, que fica mais no sul, que é um restaurante muito tradicional, 3 estrelas. Então, 3 estrelas é o top que pode ter nos restaurantes, né? Então, uma coisa assim muito, muito legal. E aqui, então, eu tô só convidando vocês para participar na semana que vem. A gente vai fazer uma outra live, então, com o Alexandre, e a gente vai falar especificamente, então, da cidade de Dijon, que é a capital regional e que foi a sede dos Duques de Borgonha, e de Beaune, que é a capital dos vinhos da Borgonha, ok? E também, agora no sábado, vou fazer uma receita de culinária da Borgonha. Agora eu vou deixar, a gente passou um pouquinho de 1 hora, mas eu sei que agora eles não me cortam mais, então a gente tem um tempinho. Então eu vou deixar vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, espero que não foi assim muito confusa a minha apresentação, vocês entenderam que eu não quis assim fazer toda uma explicação, né? Não quis fazer toda uma explicação da história, mas só uns toques para tentar entender a importância desses momentos históricos dentro da história da Borgonha. E semana que vem, claro, a gente vai desenvolver mais a questão dos duques, que é óbvio que foi muito importante. Mas hoje a Borgonha é muito ligada à história da Borgonha com essa questão dos vinhos, e isso é muito ligado às histórias que eu falei para vocês mais religiosas, ok? Então eu tô vendo que tem umas pessoas que estão entrando agora, mas agora eu vou fechar a live, porque nós já estamos com 1 hora e pouquinho. Eu só queria saber se alguns de vocês tinham alguma pergunta. Eu acho que por enquanto não, mas vamos ver se alguém manda uma pergunta. Vamos ver. E se não, então eu dou encontro para vocês. Então, sábado, a meio-dia, eu acho que eu vou fazer gougère. Gougère é um tipo de uma carolina com queijo, que a gente serve de aperitivo, é muito fácil, e falarei para vocês um pouco de outras coisas. E então, na quinta-feira que vem, às 18h30, a gente vai falar então com o Alexandre de Dijon e de Beaune, certo? Então, se vocês puderem divulgar para outros amigos essa live, se alguns podem se interessar para saber um pouquinho mais sobre a região da Borgonha, e realmente vai ser completado semana que vem com a explicação sobre Dijon e Beaune, que se vocês não pegam essa segunda parte, vai fazer falta, porque realmente Dijon e Beaune são as duas principais cidades para o turismo na região da Borgonha, ok? Então, um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau!